Olá, você, meu amigo, minha amiga, você que tem acompanhado os nossos estudos, os estudos aqui das congregações Boas Novas e Aliança. Nós estamos aqui novamente para dar sequência a essa série de estudos que a gente começou algumas semanas atrás, estudos no breve catecismo. Hoje a gente dá continuidade a esse estudo com a pergunta de número 5. Então, eu espero que esse estudo esteja sendo edificante, que tenha de fato ou apresentado ou fortalecido as suas bases doutrinárias, o seu conhecimento tanto das Sagradas Escrituras como da doutrina da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje nós prosseguimos essa série de estudos em um dos nossos símbolos de fé, o breve catecismo, com a sua pergunta de número 5. E a pergunta de número 5, ela questiona: há mais de um Deus? E a resposta é: há só um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Então a pergunta é: há mais de um Deus? E a resposta: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Vamos recapitular um pouquinho daquilo que a gente já viu e depois a gente expande um pouquinho, estende aí a compreensão dessa pergunta e dessa resposta. Nós já vimos que o propósito central da vida e da existência do homem é glorificar a Deus. Nós vimos que a regra para nós glorificarmos a Deus é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Nós vimos também que a função, o objetivo principal da Escritura é revelar o Senhor, nosso Deus, e a vontade dele para a nossa vida. E nós começamos a entender um pouquinho acerca do ser de Deus. Nós vimos que Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável, e vimos também alguns dos seus atributos. E a pergunta de hoje ela é muito interessante, principalmente no nosso contexto, no contexto brasileiro, em que uma das maiores religiões, pelo menos isso de acordo com a população e os índices, a maior religião, o maior número de brasileiros se declara católico. E por que essa pergunta ela é interessante? Porque a gente precisa entender um pouquinho do que é o conceito de monoteísmo, ou seja, nós cremos que existe só um Deus, que só existe um Deus e nada pode ocupar o lugar de Deus e estar em igualdade com Deus, nenhuma outra criatura. É lógico que nós vamos ver na pergunta seguinte, acerca da Trindade, que são as pessoas que compõem esse Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas quando nós falamos da Trindade, isso a gente vai explicar no próximo estudo, nós não estamos falando de três deuses diferentes. Então, para nós, para a doutrina da Igreja Presbiteriana, que abstrai essa verdade a partir da Escritura Sagrada, só existe um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Isso fica muito evidente nas páginas das Escrituras. Aliás, nós vemos, principalmente no Antigo Testamento, Deus se irando muitíssimas vezes com o seu povo por causa da idolatria, por causa do pecado chamado idolatria. E é interessante a gente entender um pouquinho mais desse pecado. Vamos voltar um pouquinho e entender que Deus, no princípio, ele cria os céus e a terra. É isso que está lá em Gênesis 1, verso 1. As primeiras palavras da Escritura dizem que no princípio criou Deus. Isso aqui já demonstra que Deus existia antes do princípio das coisas. Nós vimos isso. E se você quer saber um pouquinho mais acerca do ser de Deus, volte aí no estudo anterior. Deus, ele existe desde a eternidade. Nunca existiu um tempo em que Deus não existia. Deus não foi criado. Deus, ele é eterno. Isso significa que ele não tem um começo. Ele sempre existiu. Por isso que ele diz para Moisés, por exemplo, eu sou. Ele não era, ele não é e ele não será. Ele permanece no presente. Não houve um tempo em que Deus não existia. Então, no princípio,
o Senhor cria os céus e a terra, e Ele cria também o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o homem então adorava ao Senhor. Nós vimos nos estudos anteriores também que todo ser humano é criado para adorar alguém. Adorar. Só que quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram, esse objetivo central da existência do homem, que é glorificar a Deus, que é adorar a Deus, ele fica distorcido. Então o homem continua com esse impulso de adorar, só que agora ele começa a adorar outras coisas, ao invés de adorar o Deus verdadeiro. Ele começa a adorar a criatura no lugar do Criador. Ao invés de ele adorar o Deus que criou o sol, ele começa a adorar o sol. Ao invés de adorar o Deus que criou a natureza, o ser humano começa a adorar a natureza. Observe então que o conceito de idolatria é nós elegermos alguma coisa ou alguém com as capacidades, os atributos e a importância que somente Deus tem. Preste atenção, eu quero que você entenda esse conceito, que é a parte central desse estudo. Existe um só Deus, não existem outros deuses. Todos os outros deuses, e aqui eu quero que você entenda que é um Deus com D minúsculo, conforme aparece na Escritura. Todos os outros deuses, eles são ídolos. E o que é um ídolo? É algo criado pelos homens. Lá no deserto, o povo de Israel, ansioso pela demora de Moisés, eles mandam fazer um bezerro de ouro. Eles adoram o bezerro de ouro. Veja bem, eles mesmos tinham aquele ouro que foi tirado dos brincos das mulheres, das argolas. Eles então trabalham aquele ouro e fazem um ídolo. Então todo ídolo, ele é criado pelo homem. Todo Deus falso é criado pelo homem. E é aí que nasceram todas as religiões quase infinitas que nós vemos hoje no mundo, no planeta. Hoje nós temos o islamismo, nós temos o hinduísmo, nós temos o budismo, nós temos o espiritismo, nós temos inúmeras e inúmeras religiões, algumas delas panteístas, que acreditam que existem vários deuses. Outras são monoteístas, assim como nós. Contudo, eles não creem no mesmo Deus. Eles creem que existe apenas um Deus, mas que é o Deus que eles creem. Então nós, com base na Escritura Sagrada, entendemos que existe um só Deus. E esse Deus é o Criador dos céus e da terra. E nós só podemos conhecer a Deus a partir da Escritura, conforme nós já vimos nas lições passadas. Um salmo muito interessante para nós entendermos essa ideia de Deus e de idolatria é o Salmo 115, que diz assim: no céu está o nosso Deus, a partir do verso 3 até o 9. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. O que o salmista está fazendo aqui? Está expondo que os ídolos dos povos são nada mais do que criações humanas. É como se nós pegássemos aqui essa bolsinha e nós começássemos então a adorar. Um homem criou isso aqui, pegou couro, colocou zíper, então a gente começa a adorar isso aqui. Parece absurdo, mas é exatamente isso que os idólatras fazem. E eu comecei falando acerca da importância de nós entendermos isso, porque vivemos em um país católico, e muito provavelmente, se você perguntar a um católico se ele é monoteísta, se ele acredita que existe um só Deus, que existe um só Deus, ele vai falar que sim. Só que qual é o problema?
dessa idolatria católica, e não só da católica, mas de toda a idolatria. É nós atribuirmos a algo ou alguém aquilo que só devemos atribuir a Deus. É como, usando um exemplo muito simples, é como se uma mãe fizesse um bolo e ela preparasse aquele bolo bem gostoso, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, aquela coisa maravilhosa. O filho chegasse em casa e aí a mãe esperasse que ele fosse agradecê-la, né? Fala: olha, mãe, que bolo gostoso. E ele vira e fala assim: olha, o meu bonequinho fez esse bolo. Obrigado, bonequinho. Muito legal. Nossa, está muito gostoso. E a mãe fica então chocada e fala: não, foi eu que fiz esse bolo. E ele: não, esse bolo quem fez foi o meu bonequinho. Meu bonequinho é demais, olha como ele é um bom cozinheiro. Essa historinha absurda revela aquilo que a gente faz quando nós atribuímos aquilo que é de Deus a outra coisa. Quero exemplificar agora como que os católicos fazem e muitas outras religiões fazem. Eles pedem uma cura, ou eles pedem uma bênção, eles pedem um livramento, eles pedem um emprego, e eles pedem esse emprego ao santo, eles pedem esse emprego ao orixá, no caso da Umbanda, da Macumba, eles pedem esse emprego às forças cósmicas, no caso aí de algumas religiões esotéricas, aos astros, eles pedem a esses deuses falsos. E muitas vezes, pela graça infinita de Deus, os seres humanos recebem algumas bondades, como a própria Escritura afirma que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e vir chuva sobre maus e bons. Muitas vezes essas pessoas, mesmo idólatras, recebem bênçãos. E aí elas agradecem a quem? Elas agradecem aos ídolos. Então elas estão agradecendo, estão rendendo glórias a coisas e pessoas que elas não deveriam render glória, porque elas receberam aquilo de Deus. Então, essa pergunta, ela deve ser entendida não somente como a gente dizer que acredita em somente um Deus, mas a gente de fato viver isso na prática, entendendo que todas as vezes que nós buscamos uma satisfação última em alguma coisa, nós estamos adorando um ídolo. Deixa eu explicar isso melhor. De fato, esse salmo diz acerca de ídolos falsos que são carregados, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, e a gente rapidamente pensa nos santos de gesso que são carregados nas procissões, mas existem ídolos perigosos também, que são os ídolos do nosso coração, que também são criados por nós. Por exemplo, o dinheiro é um ídolo muito forte. Tem muita gente que quando tem dinheiro, ela descansa. Quando tem dinheiro, ela é feliz. Quando tem dinheiro, ela se sente bem. Mas quando ela não tem dinheiro, ela perde a sua paz, ela perde a sua segurança, ela perde a sua alegria. Ora, se nós cremos que existe um Deus e que nosso objetivo máximo é glorificar a Deus, ainda que a gente não tenha dinheiro, a gente deve ter paz, segurança e alegria. Todas as vezes que nós atribuímos ao dinheiro, nós atribuímos à família, nós atribuímos à saúde, nós atribuímos à beleza, algo que nós deveríamos atribuir somente a Deus, uma satisfação que nós deveríamos atribuir somente a Deus, nós estamos criando um ídolo no nosso coração. E tome cuidado com a idolatria, porque Deus abomina a idolatria, Deus se ira contra a idolatria, Deus ele é zeloso. Uma outra palavra que nos faz entender esse conceito de zeloso, apesar de a gente usar ela em um contexto diferente, é ciumento. Deus não suporta que nós adoremos a outros deuses. Ele é zeloso, ele não nos divide com ninguém. Então não adianta você adorar a Deus e ao diabo, não adianta você adorar a Deus e ao orixá, não adianta você adorar a Deus e a um santo, não adianta. Nós devemos adorar somente a um Deus. Nós somos alvo da ira de Deus quando estamos em idolatria. É isso que em Romanos, no capítulo 1, verso 18 e 25 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porquanto Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus,
assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. O que esse texto está falando, em síntese, é que a ira de Deus se manifesta dos céus porque esses homens, tendo o conhecimento de Deus, tendo o conhecimento não salvífico, obviamente, mas o conhecimento de que existe um Criador, eles ainda assim preferiram adorar a criatura no lugar do Criador. Por isso, creia, existe um só Deus e nós devemos tomar cuidado com os ídolos do nosso coração. Esse Deus, ele é conhecido somente pela Escritura. Isso é interessante, porque você pode achar que está adorando a Deus, mas você está criando um ídolo no seu coração. Não adianta você chamar isso que você adora de Deus se você não conhece o Deus da Escritura, se você não sabe os atributos de Deus, conforme nós vimos no vídeo passado. Deus, ele quer ser adorado por aquilo que ele é, não por aquilo que ele não é. Quando nós pegamos alguns atributos de Deus e colocamos algumas coisas que nós gostaríamos que Deus tivesse, nós estamos também criando um ídolo. Então, voltando à pergunta, há mais de um Deus? No coração dos homens, sim, mas de fato e de verdade há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Eu espero que mais uma vez você tenha sido edificado e eu quero deixar claro que esses estudos têm sido muito básicos, muito simples, justamente para que eles não tomem um tempo muito grande de vídeo, mas esse é só um comecinho. Se você tiver interesse em conhecer mais da doutrina, eu sugiro que você busque mais conhecimento nos símbolos de fé, não somente no breve catecismo, como no catecismo maior e também na confissão de Westminster, e também busque materiais aí nos sites da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você vai achar muito material confessional, material que fortalece a nossa convicção doutrinária. No mais, Deus os abençoe, espero que todos fiquem bem.